Hoje eu vim contar para vocês uma movimentação que vai começar a acontecer lá nas minhas redes sociais por esses dias. Geralmente chega essa época do ano, né? Agora eu estou gravando esse vídeo em outubro. Então chega ali, finalzinho de outubro, novembro, dezembro. A gente vai começar, geralmente, né? Tendemos, a maioria das pessoas, a olhar, né, para aquilo que nós queremos para o ano que vem, construção de bons hábitos, né? Então, o que acontece? Eu vou começar a movimentar ali, né, a grande comunidade que já está indo para o seu segundo ano agora. Largue o celular, leia 10 minutos. Essa é a nossa hashtag. Por que eu faço isso, né? Então, por que, Gabi, você que é suicidologista, então para quem não me conhece, eu sou Gabriela Azevedo, psicóloga clínica e também especialista em luto e suicídio. Então, o que acontece? Por que uma suicidologista faz, né, realiza essa movimentação ali do larga o celular, leia 10 minutos? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que acontece? Eu percebo muitas vezes, né, e tem vídeo disso aqui no canal, sobre o quanto as pessoas estão adoecendo por conta de redes sociais. Então, as pessoas hoje, né, chegam ali em casa, pegam o celular, começam a rolar e acreditam que isso é descanso. E, na verdade, isso não descansa. As redes sociais, elas mais nos cansam. Por quê? Porque é um excesso de informação. Você vê uma informação ali, né, que te deixa muito, assim, alegre, feliz, talvez uma grande conquista de um amigo. Aí você olha uma outra notícia, aí você fica triste. Um colega perdeu a mãe. Aí você olha uma notícia, você olha para notícias do nosso país, aí você já fica preocupado ou já fica até estressado, né? Então o que acontece? É tanta informação ao mesmo tempo que a nossa mente ela não consegue de fato descansar. E por que daí então, né? Além disso, eu fui criando esse movimento com a leitura. Tanto porque as pessoas não sabem descansar de fato e usam as redes sociais achando que vão conseguir descansar. Segundo ponto, excesso de celular com excesso de comparação. Então as pessoas se comparam cada vez mais também nas redes sociais e isso leva elas para um estado de frustração. Então assistam esse vídeo no canal que eu comentei com vocês, né, sobre como consumir as redes sociais sem adoecer, que vocês vão entender de forma mais profunda ali tudo isso que eu trouxe. E com isso, vendo as pessoas adoecidas, vendo as pessoas não sabendo descansar, vendo as pessoas se comparando, vendo as pessoas não olhando para a própria vida, não cuidando da própria vida, não pegando a própria vida nas mãos, foi onde eu percebi, né? Eu falei, olha, as pessoas precisam de fato aprenderem tanto a descansar e a gente usa o quê? O livro como esse recurso. Tanto um recurso para as pessoas aprenderem a descansar, não é livro técnico, certo? Então, assim, a gente que é psicólogo, né? A gente, muitas vezes, olha só, teve uma psicóloga que entrou no último clube do livro que eu realizei e ela comentou assim, nossa, Gabi, é muito estranho porque quando eu tô lendo algo que não é livro técnico, não é livro teórico ali, né, da psicologia, eu acho que eu tô perdendo tempo. Olha esse nível de pensamento, gente. Isso acontece com você também? Deixa aqui nos comentários. E o que acontece, né? Então, a ideia é trazer essa movimentação da leitura, não livro técnico, para as pessoas aprenderem o quê? A usar o livro para descansarem, a usar o livro também para que elas consigam aprender ali com o livro bons hábitos, né? Talvez não, principalmente virtudes, né? Então, por exemplo, a gente trabalhou no último Clube do Livro, né, o livro A Maturidade, a Constância e a Fortaleza. Então, para trabalhar virtudes realmente, como que as pessoas podem ter constância? E muitas vezes as pessoas querem ter constância na vida, né? Na alimentação, no treino, em postar nas redes sociais, principalmente vejo muitos psicólogos falando sobre isso. E como que a gente pode ter constância se a gente não entende o que é a constância? Então a gente começou ali no sentido com leituras de livro, né? E ali o livro A Constância, ele já começa justamente com uma frase assim: não há constância sem o ideal. Ou seja, para a gente conseguir ser constante em algo, o ideal pelo qual a gente faz, ele precisa ser extremamente grandioso, né? É exatamente o que eu ensino também ali dentro do método de desenvolvimento pessoal que eu tenho, a arte de bem viver.
né? Que é principalmente focado para isso, como construir a sua boa vida, né? Então, e ali eu trabalho isso também, a importância da gente ter um ideal para que daí sim a gente consiga se manter constante. Então, o objetivo da leitura também é esse, que a gente aprenda a desenvolver virtudes. Afinal, quando a gente olha para um começo de ano e a gente vai definir metas de começo de ano, muitas vezes o que acontece? A gente tem facilidade para definir metas mais práticas, né, e palpáveis. Então, esse ano eu quero um carro novo, esse ano eu quero ter 10 pacientes, esse ano eu quero emagrecer tantos quilos. A gente vai para metas mais concretas, mais palpáveis. Mas, e olha só, aqui entra uma reflexão para nós que somos psicólogos. O que acontece também, que é importante a gente perceber, a gente não fala que o ser é mais importante que o ter? Com certeza nós psicólogos falamos sobre isso, né? Vendemos aí essa ideia. Só que o que acontece? A grande pergunta aqui para vocês. Como que a gente desenvolve o ser? Porque assim, o ter, né? A gente vai colocar ali metas financeiras para comprar a casa, para trocar de carro, né? Ok. Mas e o ser? Quem nós somos como pessoa? O ser, ele só é desenvolvido, né, a partir do desenvolvimento de virtudes. E o que são virtudes? Virtudes são a construção, né, de bons hábitos, hábitos bem estabelecidos, hábitos que nos levem, né, realmente para o bem, né? Então, por exemplo, a constância. A constância é uma virtude, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero ser constante, isso é uma virtude, né? Isso é o ser. Ela é uma pessoa constante, percebem? Isso é o desenvolvimento do ser. E como que eu desenvolvo constância? Se não com práticas de pequenininhas coisas repetidas. Percebem? Outra virtude, fortaleza. Sabe quando a gente fala, aquela senhorinha, né? Nossa, olha, ela já passou por tanta coisa, que mulher forte que ela é. Ela é. Olha isso, o ser. Isso é virtude, virtude da fortaleza, uma pessoa capaz de passar por muitos momentos desafiadores na vida, né? E apesar disso, ser uma pessoa forte, ser uma pessoa que parece que não se abala, mas não porque ela não se entristece, ela não sente. Não, ela até sente, mas ela não desmorona diante das adversidades da vida. Isso é virtude da fortaleza. Então, outra virtude, virtude da ordem. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, como eu procrastino. Já ouviram? Já falaram essa palavra? Né? O que é a procrastinação? É a falta da virtude da ordem. Ordem de tempo, ordem de organização das atividades, ordem de organização por ordem de prioridade, saber priorizar, saber, guardar as coisas no lugar que pegou. Isso é virtude. Virtude da ordem. Então, o que acontece? A ideia, né, quando eu criei esse movimento Larga o Celular, Leia 10 Minutos, é que a gente use os livros para a gente deixar de se comparar, aprender a descansar, desenvolver virtudes para que a gente desenvolva quem nós somos. Então, que o livro ajude a gente a desenvolver realmente o nosso ser por inteiro. Né? Que alimente, ajude a alimentar esse nosso mundo imaginário. Por isso que eu não trabalho ali, né, no Clube do Livro com livros de romances, né? Porque muitas vezes livro de romance, Nicholas Sparks, que eu lia muito quando eu era adolescente, e também, né, é o mesmo movimento de novela, filme romântico, dorama, que tá muito na moda. O que acontece? A gente olha aquele filme, né, ou aquele livro, e a gente vê ali o cara chegando, né? Principalmente nós mulheres, assim, né? A gente vê ali, né? O homem chegando depois do trabalho. E assim, e ele ainda tá lindo e parece que tá até perfumado. A gente é capaz de sentir até o cheiro dele. E ele chega ali com presentes. Gente, isso é a vida real? Em alguns momentos pode até ser. Mas às vezes, o que é a vida real? Às vezes o marido chega ou estressado, ou trabalha em algum lugar que chega mais sujo, ou pisa na casa com o tênis sujo, né?
Isso é vida real. Aí a pessoa olha para a própria vida, ela fala, nossa, como a vida é broxante, né? E o que que acontece? Por quê? Porque a pessoa está se alimentando o mundo imaginário dela com uma utopia. Mesma coisa acontece com o excesso de pornografia. O que que é o excesso de pornografia, né? O que que faz a pornografia, na verdade? Né? É a gente construir justamente esse mundo imaginário, né? Essa utopia de que o sexo sempre vai ser performático, sempre vai desempenhar, a pessoa sempre vai desempenhar bem, que vai ter o cenário ideal, a playlist ideal, as roupas ideais. E daí quando a pessoa olha para a vida real, na vida real, a relação com os seres humanos não é todo dia que a pessoa vai estar performática. Não é todo dia que a pessoa vai desempenhar 100%. Não é todo dia que a gente está afim. Percebem? Né? Então, hoje a nossa sociedade ela está muito alimentada por uma utopia de como as coisas funcionam e quando elas olham para a vida real, elas se sentem frustradas com a vida. Parece que não era para estar sendo daquela forma e na verdade isso é a vida. Né? Tem até um filme que é excelente, que é muito bom, que é A Vida em Si, né? Dos mesmos criadores de This Is Us. Então é um filme muito bom, tá na Netflix, se eu não me engano. E eu deixo aqui a recomendação, porque a vida é isso, né? Então, assim, a vida não é performática, a vida não é 100% a todo momento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente alimenta, né? A nossa imaginação. Porque daí é onde muitas vezes a gente vai virando pessoas ressentidas, ou pessoas, né, que reclamam de tudo, ou pessoas frustradas com a própria vida. Então, a ideia do livro também é isso, né? Também a gente utilizar, não livros românticos, né? Mas a gente utilizar livros que vão trazer, né, algum aprendizado pra gente, mas não no sentido técnico só, não. No sentido de ser bom psicólogo, aplicar uma técnica. Não é isso. Isso é importante, mas para uma outra vertente. Livros que vão ajudar a gente a desenvolver o nosso ser, né? Então, a maturidade, a constância, a fortaleza, a Bailarina de Auschwitz, um grande livro também, né? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Então, são livros que ajudam a gente a desenvolver o nosso ser. Essa é a grande centralidade, né, do nosso Clube do Livro. Como ajudar através de leituras e principalmente de bons livros. Não somente livro intelectual, não, né? Eu lembro quando eu lancei o primeiro Clube do Livro, as pessoas comentaram assim, nossa, Gabi, eu achei que você iria trazer os grandes clássicos, né? E os grandes clássicos, eles têm a sua grande importância, com toda certeza. Mas eu gosto de realmente, né, trazer o Clube do Livro para acessar mais pessoas, que não sejam leituras, né, difíceis. Principalmente o Clube do Livro, quando eu crio ele, a ideia é atrair pessoas que não têm o hábito da leitura e gostariam de ter, né? Então é para essas pessoas. E muitas vezes as pessoas assim, eu não vou entrar, Gabi, porque lá todo mundo lê. Não, gente. Lá tá todo mundo no mesmo barco aprendendo o hábito da leitura, né? E se você quiser realmente também saber um pouco mais como funciona o Clube do Livro, deixe aqui nos comentários, porque é assim que a gente, né, liberar um pouco mais tanto o e-book de como começar uma leitura e tanto o workshop de como realizar leitura ativa para que não seja aquela leitura, sabe, que dá sono, né? Então, como que a gente pode utilizar livros para a gente desenvolver a nós mesmos? Deixe aqui nos comentários, que é assim que liberar ali, né, para que você possa ter acesso a eles, eu já venho também aqui entregar para vocês todo esse material. Então, fica aqui a minha sugestão. Utilize os livros para você desenvolver o seu ser. E também, a partir disso, você terá boas referências, boas indicações para ajudar também o seu paciente a desenvolver ele mesmo, a olhar para a própria vida, olhar para a própria história e ter a história nas mãos. Não tem nada mais importante na nossa vida do que a nossa própria história.